Em um relato tocante e revelador, mergulhamos na jornada espiritual de um padre que se depara com uma verdade transformadora ao ler o Salmo 115. Este vídeo não é apenas um testemunho, é uma exploração poderosa da fé, da dúvida e do despertar espiritual. Ao confrontar palavras do Salmo que descrevem ídolos como meras obras das mãos humanas, ele começa a questionar as práticas de adoração de imagens. Esta revelação o conduz por um caminho de introspecção e mudança, desafiando crenças arraigadas e abrindo seu coração para uma compreensão mais profunda de sua fé. Preparem-se para serem desafiados por esta história de transformação e redescoberta espiritual. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, eu quero te pedir assim: inscreva-se ativando o sininho das notificações e também deixa o joinha para esse vídeo. Eu confesso para vocês que vocês vão ficar impactados com as palavras deste homem, com o testemunho deste padre. Mas eu quero te pedir assim: assista este vídeo até o final para você compreender toda a história. Amados, sem mais delongas, bora ver esse testemunho. A Bíblia Sagrada, no Salmo 115, este é o Salmo onde Deus tratou comigo quando eu estava dentro do mosteiro. Como eu queria ser padre desde criança, e achei que para pregar o Evangelho eu tinha que me tornar um padre. Então logo me ingressei no Mosteiro dos Oblatos de Cristo Sacerdote, Colégio Vocacional Senhora das Vitórias, em Roseira, em São Paulo, cujo fundador é o falecido Monsenhor Balieiro de Jesus e Silva. E ali comecei a aprender o latim, comecei a fazer os meus estudos e logo veio os votos, recebi a minha batina branca, meu escapulário creme, com a medalha da Sagrada Face pendurada no pescoço. Para mim, eu estava no meu mundo, porque criado dentro da igreja desde criança e acostumado a mexer com as coisas da igreja, era membro da Conferência São Vicente de Paulo, trabalhava com crianças, com jovens, aliás com adolescentes. Enfim, numa certa manhã abri o Breviário Romano, que hoje muitos chamam a oração das horas. E o Breviário Romano estava lá o Salmo 115, na nossa Bíblia é o 115, na católica é o 114, se não me engano. Que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome se dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. O que dirão as nações? Ou por que perguntariam as nações? Onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada ou lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pernas, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. E semelhantes a eles se tornam todos aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Diga comigo: semelhantes a eles se tornam todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer, aqueles que acreditam neles se tornam como eles. Tem mãos e não apalpa, tem pernas e não anda, tem olhos e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala,
pernas e não anda. E o Brasil, o nosso país, como muitos outros países do mundo, tem sido assim. Porque por causa dessas coisas, a ira de Deus permanece sobre a nação. Se você ver lá na palavra de Deus, se não me engano, em Romanos, o apóstolo São Paulo, ele chama a nossa atenção para a questão da idolatria. Ele fala que os homens transformaram a glória de Deus na imagem de quadrúpedes, de répteis, de coisas criadas pelas mãos dos homens. E que por causa dessas coisas a ira de Deus permanece sobre a nação, porque adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E nós somos criados para adorar, nós somos criados para glorificar a Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. Se nós fugimos desse propósito, nós fugimos totalmente do projeto, do plano de Deus para nós. Para reconhecer que Ele é o nosso Deus. E aí começamos a buscar em outras coisas, a buscar adoração em outras áreas que não tem nada a ver com Deus. É como quando Moisés levou as tábuas para o monte, foi receber os mandamentos, e Arão achou que ele estava demorando, e todos começaram a recolher suas gargantilhas de ouro, seus brincos de ouro, suas pulseiras de ouro, e fizeram um bezerro de ouro para adorar. E aí a ira de Deus desceu sobre o povo. Você vê que na Bíblia sempre a ira de Deus desce sobre o povo, porque o povo deixa de adorar a Deus, de adorar o Criador para servir a criatura. Então o Senhor me mostra no Salmo 115 que aquilo tudo que eu estava fazendo não estava certo. E eu perguntei, meu Deus, o que é que tem olhos e não vê, que tem mãos e não apalpa? O Senhor então, com a sua mão poderosa, moveu meu rosto na direção do altar. E meus olhos foram sobre as imagens da Senhora das Vitórias e a imagem de São José, bordadas em ouro, em estilo barroco, as quais eu adorava, eu rezava, eu pedia. Porque as pessoas podem afirmar, não, mas nós, católicos, nós não adoramos imagem. Nós temos elas lá como um retrato, como uma foto. Mas vem cá, se eu ajoelho no pé de alguma coisa, se eu beijo aquela coisa, se eu peço alguma coisa para ela, no lugar de Deus, eu não estou adorando aquela coisa. Jesus, quando Satanás tentou induzi-lo a adorá-lo, Satanás apresentou para Jesus toda a glória do mundo e disse para ele, se você tão somente se ajoelhar nos meus pés e me adorar, eu te darei tudo isso. Mostrou toda a glória do mundo. E Jesus disse, vá de reto, Satanás, porque está escrito, só o Senhor seu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Para Deus não existe culto de idolia nem de hiperdulia. Esse negócio é invenção da teologia católica, porque na realidade o culto de idolia é prestado somente a Deus. Não existe culto de hiperdulia. Ninguém pode prestar culto para ninguém. Todo culto, toda adoração pertence a Deus. O canto dos pássaros é uma adoração a Deus. O choro de uma criança é uma adoração a Deus. Até o nosso gemido de dor é adoração a Deus. Deve ser. Porque quando nós estamos sofrendo, Deus está vendo o nosso sofrimento. E aí, a imagem que eu abraçava todos os dias, eu jamais ia acreditar que aquelas imagens seriam
aquilo que tinha olho e não vê, que tem mãos e não apalpa, e que não podia me responder. Eu era econômico lá no mosteiro, levava uma vida monástica fechada dentro do mosteiro, onde se segue uma regra, a regra de São Bento. Era uma vida muito controlada, muito disciplinada. Eu não posso descartar aqui os méritos da organização e da disciplina que se tem dentro de um mosteiro. É algo muito bem organizado, muito bem feito. E eu também não venho para falar mal da igreja ou para denegrir a imagem da Igreja Católica, porque eu tenho muito respeito por ela, tenho muitos padres que são meus amigos e gosto muito deles. Eu simplesmente não concordo com certas coisas, não encaixa na palavra de Deus. E está fora da Bíblia, não é de Deus. Então, de repente, aquele salmo fica gravado no meu coração. Eu achava que era o diabo que estava tentando desviar a minha fé. Eu estava enfermo com um problema no estômago, e quando fui me deitar, Deus me dá uma revelação. Eu estava deitado, as lâmpadas do dormitório estavam apagadas, tudo escuro. Eu já havia feito as últimas orações e meu corpo ficou anestesiado, paralisou o meu corpo. O dormitório que estava escuro começou a ficar claro. Veio algo iluminando tudo. E os seus cabelos eram brancos como a lã. A claridade vinha do seu rosto que brilhava. As suas vestes brancas, brancas como a neve. Caminhava flutuando e não tocava no chão. Se aproximou da minha cama, me bateu um objeto pontiagudo aqui no estômago, arrancou alguma coisa parecendo ser um pedaço do meu intestino grosso. Foi tão real que eu estremeci. E quando retirou aquilo de dentro de mim, flutuou e atravessou o teto como se ele não existisse. E foi-se embora. Mas a presença, a glória que encheu todo o dormitório, a felicidade, o gozo que eu senti no meu coração, foi algo tremendo. Quando me olhou, aquele olhar penetrante de misericórdia, de amor, de alguém que ama com um amor incondicional, e foi-se embora. E eu fiquei muitos dias em estado de graça e andando como se estivesse andando em cima de nuvens, sentindo meu coração alegre, feliz, e ninguém entendia a felicidade que eu estava sentindo dentro de mim. Mas é porque eu sabia que o bom Jesus dos milagres me visitou. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, por causa daquele encontro que eu tive aquela noite com o Senhor, que tocou no meu coração, que envolveu a minha vida, que se mostrou para mim, que se revelou, mostrando: eu estou com você. Isso é, nós não estamos sozinhos. João estava exilado na ilha de Patmos. Você quer ver uma foto, um retrato de como é Jesus hoje? Porque, aliás, o modo como você vê Jesus, quando você está falando com Ele, é o que vai determinar o grau da sua fé e onde você vai passar a sua eternidade, se é ao lado de Jesus ou se é longe dele. O modo como você vê Jesus é o modo como você crê nele. Se você vê Jesus pregado numa cruz, é assim que você acredita nele. Se você vê um Jesus fora de um túmulo vazio, agora se você olha num trono e vê um Jesus assentado num trono de glória, é assim que você crê nele.
E João viu esse Jesus. Ele disse: eu estava exilado na ilha chamada Pátimos no dia do Senhor. Eu me achava em espírito. Ouvi atrás de mim uma voz como som de muitas águas, como um barulho de trombetas, e virei-me para ver quem falava comigo. Então eu caí como morto, porque em face da glória do Senhor ele caiu como morto. Foi assim que Jesus está hoje. E ele olhou e disse: os seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos penetrantes como chama de fogo, suas vestes brancas como a neve, na altura do seu peito um cinto de ouro, e seus pés brilham como um latão reluzente. Anda no meio de 7 castiçais de ouro, e nas suas mãos 7 estrelas. E sua língua é como uma espada de 2 gumes. Está explicado por que João caiu como morto. E ele chegou e João tocou nos ombros de João e disse: não tema, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Eu tenho a chave da vida e da morte. É assim que temos que ver Jesus. E ele caminha nos 7 castiçais, no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas, e leva na sua mão o anjo da igreja. Na mão do Senhor está os anjos da igreja. Antes, Jesus para mim era só um conto de fadas. Era só alguém que eu ouvia alguém contar. Era só alguém que eu ouvia alguém dizer a respeito. Eu ouvia os outros contar de milagre. E eu ficava olhando aquelas imagens, eu queria até ver algum milagre. Eu chegava no pé da imagem e ficava olhando para ver se ela dava pelo menos uma piscadinha de olho, uma mexidinha de pé, para ver se dava pelo menos um sinalzinho. Aí eu pensava: puxa, mas eu sou tão pecador que tanta gente conta que viu milagre, que viu isso, viu aquilo, e eu não vejo nada. E eu clamava a Deus: Senhor, abre os meus olhos, me mostra o caminho da verdade, não me deixa cego. Após a leitura deste salmo, eu chegava na capela, sentava e ficava lá para a celebração da missa, e de repente eu olhava para aquelas imagens e vinha no meu coração: tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, tem pernas e não andam. E aí de repente eu olhava para aquilo e pensava: não dá certo, eu não consigo ficar nem aqui dentro. Aquilo começou a me incomodar. Eu falei: não tem jeito, não está certo isso aí. Aí eu ajoelhava diante do sacrário e eu tinha que acreditar que tinha um Jesus ali dentro daquele pão. Mas o pão não se transforma. O pastor, é tanto assunto, eu não vou nem tocar em tudo não, porque tem a doutrina da transubstanciação, que eu ainda vou poder em outras oportunidades tocar nessas coisas. É muita coisa. Então, de repente, meus irmãos, eu me vi agora com a revelação do Salmo 115. O anjo do Senhor, ou o seu próprio Senhor, foi lá e me curou daquela enfermidade. Foram 2 revelações. E naquelas horas mortas da noite, quando da meia-noite até 3 horas da manhã, aquela hora que parece que o vento parou, aquela hora que parece que a porta do inferno foi aberta e foram soltos os piores demônios das profundezas das trevas. Aquela hora que um filho está fora de casa e a mãe desesperada chorando por causa daquele filho. Onde está meu filho? Com medo de acontecer alguma coisa. Porque parece que uma mãe tem um 6º sentido, que ela percebe que os filhos estão em perigo. E é interessante, porque a gente sente, e eu sentia na minha casa, naquela hora horrível, a hora que eu ficava: o sangue de Jesus tem poder, e tapava com a coberta, e
deixava só a ponta do nariz pro lado de fora, porque suava igual tampa de marmita debaixo daquela coberta, mas eu não queria nem destampar da coberta, nem sair de lá de baixo, porque naquela hora eu tinha medo daquela coisa chegar e fazer assim. Entendeu? Eu ficava enroladinho ali, ó, e tremendo, com medo de alguma coisa. Mas hoje, graças a Deus, Jesus levou todo o meu medo. Então, naquelas horas, aquela coisa segurou minha mão para trás. Algo se aproximou e travou minhas mãos para trás e disse no meu ouvido: eu sou o diabo. Eu arrepiei dos pés até no alto da cabeça. Eu senti um pavor tão grande, tão horrível, que eu senti vontade de desaparecer no tempo, de não ser nada. E aquela coisa me puxou para baixo, me levou para um lugar escuro, uma luz, um lugar tenebroso, e de trás de uma porta, parecendo uma porta daqueles castelos medievais, vinham gritos de lá. Gritos horríveis saíam de lá de trás. E eu clamava por todos os santos que eu conhecia, e aquela coisa me arrastava para lá, para o lado daquela porta, e eu estou, me ajuda, Santa Catarina, me ajuda, meu São Pedro, meu Santo Antônio, meu São João Batista, e papapá, e nada de acontecer nada, e aquilo só me arrastando, e eu parava a perna, não queria andar, queria fazendo assim comigo. Não tinha jeito, eu não conseguia parar, e clamava, e aquela coisa me arrastando. Então eu disse: Yeshua Hamashia. Aquela coisa fez assim. Parece que algo se abriu em cima. E o Senhor me tirou de lá. E me colocou sentado na beira da minha cama. E eu, morrendo de medo, peguei o terço e comecei a rezar o rosário. Deus deve ter pensado assim: ele não entende mesmo, não tem jeito. Aí eu fui para Belo Horizonte fazer uma cirurgia de vista. Deus me tirar de lá de dentro do mosteiro para ir para Belo Horizonte fazer cirurgia de vista. Chego em Belo Horizonte, vou lá para o Felício Roxo fazer a cirurgia, fiz a cirurgia, fui para Manhuaçu, na casa da minha mãe. Deus me segurou lá até no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe que já foi promovida para a glória celestial. E de repente era aniversário dela, a pastora estava lá, e a pastora estava pregando a cura do rei Ezequias, que o rei Ezequias estava doente, e que Deus falou para ele: Ezequias, você vai morrer, você não vai viver, a doença que está em você é para a morte. Aí Ezequias vira o rosto para a parede e chora amargamente e diz: Senhor, ouve as minhas orações. Então Deus ouve a oração do Ezequias, sara a enfermidade do Ezequias e cura o Ezequias e dá a ele mais longos 15 anos de vida. Aí o pastor foi para casa, a esposa do pastor foi para casa, falou para o marido dela que o filho da irmã Isolina, o padre Renato, estava na casa dela. O pastor, mais do que depressa, pegou a Bíblia e foi lá para casa. E começou a folhear a Bíblia e pregar para mim sobre as imagens, sobre não sei o que, batismo de criança e tanta coisa, transubstanciação. Só que ele pregava e eu despregava. Ele pregava e eu despregava. Ele pregava e eu despregava. E o pastor ficava vermelho e não adiantava nada. Ele pregava e tal, e eu despregava. E eu via a hora que ele ia até apelar, ficar com raiva de mim. Aí ele me convidou para ir à igreja. Eu fui. Cheguei lá na igreja, a igreja só cercadinha de bambu assim no terreno, com telha de amianto, e chão batido. O banco era aquelas tábuas de construção, sabe? Aqueles bancos assim. Alguns levavam até alguma cadeira de casa para sentar, porque não tinha muito lugar. Então sentava lá as pessoas, mas ficava cheinho de gente. Mas cheio. E ali o povo ficava ali sentado naquela, mas não sentava muito não, ficava em pé cantando. E tinha um irmão que dirigia o louvor, e era sanfona tocando, acordeon tocando, um tocando sino, o outro tocando pandeiro. Não tinha nem teclado assim naquele tempo não, tá entendendo? Era tudo assim na base
O instrumento mesmo bonito que cantava era nas palmas. Todo mundo batia a palma. E cantava: Jesus na seta quer falar comigo, a sua presença é muito real. Nas montanhas vejo as suas mãos, e no vento ouço a sua voz. Nas estrelas vejo o seu olhar, está mostrando que Jesus breve virá. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá do céu que está caindo aqui. Cai, 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 deixa cair. É fogo lá do céu que está caindo aqui. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Satanás que sai do meio, se não vai se machucar. E assim por diante. Pegava aquele ritmo e cantava uns 40, 50 minutos direto. E todo mundo batendo palma e louvando, e gente orando em línguas. E aí daí a pouco o pastor passa a mão na palavra, e eu lá no culto. Tudo novo para mim. Os primeiros hinos que eu aprendi foram esses. Aí o pastor começa a orar. Boa noite, irmãos, tal, e começou a orar para o povo. Vamos fazer agora a poderosa oração da libertação. Vamos formar a corrente das 7 orações. Mandou o povo ficar em pé. Quando o pastor começou a orar, começou a cair gente demoniada no chão. Aquelas pessoas gritavam: ah, eu quero matar ela, que eu não sei o que. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei meio coisa. E aí eu estava em pé lá na frente, no meio do povo. De repente eu segurando no meu crucifixo para me proteger. Meu crucifixo bento, eu com medo do demônio para não me pegar. Eu com medo do demônio para ele não me pegar. E o pastor está aqui, ora e cai gente demoniada. Caía um lá, eu olhava, caía outro. E eu olhava para lá e vendo aquele povo rolando no meio daquela terra, naquele chão de terra. E o pastor orando, de repente a mulher cai perto de mim e agarra na minha perna. Pronto. Aí diz o pastor que eu comecei a orar mais alto do que todo mundo dentro da igreja. Pode perguntar isso para ele. O meu crucifixo bento não me protegeu. O demônio da mulher endemoniada agarrou na minha perna de qualquer maneira. Aquilo o demônio queria dizer assim: eu não vou te largar. O pastor vem de lá e põe a mão. No nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, sai dela. Quando ele fez assim, eu fiquei olhando na mão dele. Eu queria saber o que ele tinha na mão. Eu achava, ele tem alguma coisa na manga do paletó. Eu fiquei julgando que tivesse um monte de coisa, de menos poder de Deus. Porque assim, infelizmente, esses que chamam nós de protestantes, não acreditam que o que nós fazemos aqui é poder de Deus. Eles não acreditam que o que está aqui é o poder do Espírito Santo, não. Eles não acreditam nisso. Eles querem explicar pela lógica o que é inexplicável. Porque o sobrenatural não se explica pela lógica. Porque o milagre não tem lógica. Ele é fora da lógica. Aí, resultado, eu fiquei reparando e pensei comigo: esse pastor tem alguma coisa na mão e eu vou descobrir o que é. Eu quero descobrir o que ele tem na mão, porque a hora que eu chegar lá em Aparecida do Norte, na Basílica de Aparecida, que eu for lá, porque a quantidade de gente que vai naquela basílica, lá tem a sala dos milagres. Quando eu chegar lá na Aparecida do Norte, eu com autoridade, com poder desse, com o conhecimento que esse homem tem, eu vou descobrir qual a ciência que ele usa nisso aí. Tudo a gente acha que é uma ciência, que é uma matemática. Tá entendendo? Aí eu pensei assim: eu vou descobrir o que é. Que eu vou chegar lá, eu vou arrasar. Eu vou chegar lá, eles vão olhar para mim e vão falar assim: esse aí é o cara. E aí, pouco tempo depois, o pastor, naquele dia eu falei com o pastor que eu queria ficar na igreja. Eu perguntei: pastor, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus como meu Salvador? Depois de tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas maravilhosas que eu vi, eu falei: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador.
falou comigo: você tem que arrepender dos seus pecados. Crê no Senhor Jesus e seja batizado, você será salvo. E outra coisa, para você ser feito filho de Deus, porque não é todo mundo que é filho de Deus, não. Filho de Deus são aqueles que reconhecem, que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. As pessoas são filhos de Deus no lado da criação, mas no lado divino, porque todos caíram no pecado e perdidos estão no mundo do pecado. Agora são resgatados pelo sangue de Jesus quando recebem Jesus como seu Salvador. E aí então a Bíblia fala: deu-lhes a todos os que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que o receberam. Então eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu falei: pastor, eu quero ser batizado. Quando vai ter batismo? Dia 10 de abril vai ter batismo. Aí no dia 10 de abril eu passei pelas águas do batismo, lá na igreja quadrangular em Manhuaçu. Ali eu fui batizado, recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Desci no tanque do batismo. Quando eu saí de dentro das águas, o Espírito Santo me encheu de poder. Eu saí orando em línguas e chorando e glorificando a Deus. Aleluia. Aí tempo depois chegou a minha vez de experimentar o poder do pastor, o poder de Deus que estava na mão do pastor. Fui convidado para ir fazer uma visita. A primeira vez eu não tinha experiência nenhuma. Aí uma senhorazinha, que era um guarda-roupa, a mulher era um duplex, grandona. Eu, para ficar perto dela, tinha que fazer assim. E me convidou para ir à casa dela fazer uma visita. O pastor chegou lá falando comigo: o senhor não podia ir lá em casa fazer uma oração? Eu falei: pois não, eu com muito boa vontade, né? Pois não, vou sim, prontamente. Vou lá sim orar na sua casa. E fui subir um murro para chegar na casa daquela mulher. Quando cheguei lá na casa, que era já de noite, estava anoitecendo, tinha uma mocinha lá na casa, muito caladinha. E aí a senhora da casa falou para mim: mas não vai ter jeito de senhor orar aqui na sala, não tem jeito de senhor ler a Bíblia não. Aí eu pensei já comigo assim, aí já começou aquele negócio, né? Logo já pensei: isso é o capeta que quebrou essa lâmpada. Só para mim poder não ler a Bíblia aqui. Aí peguei a Bíblia e falei: onde é que tem luz aqui? Ela falou: só lá no quarto. Eu falei: no quarto? Eu vou ler a Bíblia lá no quarto. Pensei comigo: mas o diabo não vai me impedir de ler a Bíblia. Aí eu tinha aquele negócio de ler o Salmo 91. Aí entrei lá para dentro do quarto, e ela muito grande, ficou em pé perto da porta, a cama de lá assim, um guarda-roupa para cá e uma janela assim. Eu fiquei lá do canto e comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, papai, com muita fé, falando, cheio de fé e tal, e comecei: meu Deus, eu repreendo o demônio, eu repreendo as obras de Satanás. Quando eu comecei com aquilo, o bicho manifestou na mulher. Aquele guarda-roupa daquela mulher, endemoniado. Eu pequeno, baixinho. E aquela mitelona daquela mulher assim, e eu de cá. Ela com cada braço, assim, ó, parecia uma lutadora de sumô. E eu fiquei em pé do lado de cá. E ela começou de lá. Aí que eu vi que manifestou o demônio, aí eu também paguei coragem de cá e comecei a desafiar, sabe? E aí começou aquela batalha. E eu tô: tá, te queima você, e eu te queimo, e você vai sair, e você vai embora, e tá queimado, e tá não sei o que, derrotado. E lá vai eu com aquele negócio todo, entendeu? E muito entusiasmado, porque foi a primeira vez que eu orei e manifestou demônio em alguém. Entendeu? Eu tava feliz com aquilo. Aí de repente aquilo, a mulher de repente o demônio firma o corpo daquela mulher. Esticou o braço para frente e veio para o meu lado. E eu em pé no canto da casa, ela veio para agarrar na minha garganta. E eu fiquei apavorado, pensei: a hora que ela chegar aqui, vai voar o ossinho para tudo quanto é lado. Ela vai pegar assim, vai fazer igual frango. Vai dar só aquele estralo. Que ela chegou perto de mim, que ela veio andando, e eu peguei e fechei o olho, falei: não quer nem ver. Porque eu já tinha olhado para a janela, pensei: vou pular a janela para a rua. Eu estava procurando um jeito de pular a janela, mas a janela estava trancada com aquele pau, que eles põem um ferro assim e atravessam a madeira. Não tinha jeito de eu abrir aquela janela para me sair, não dava tempo. Ela estava vindo assim já para
para me pegar. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? E ela veio. Aí eu fechei o olho e engoli, fiquei quietinho assim. Eu nem falar nada, eu não falava, só em espírito de oração. E pensando dentro do meu coração, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. De repente eu dou uma abridinha no olho assim, o anjo do Senhor levantou aquela mulher uma altura assim do chão, fez assim com ela, jogou ela lá em cima da cama. Não fui eu não, foi o anjo do Senhor que fez, porque eu mesmo não tinha feito não. Se dependesse de mim, ela tinha agarrado na minha garganta e me dado um sacolejão lá. Mas o anjo do Senhor é poderoso e acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! Pegou aquela mulher e jogou ela para lá. Ela não conseguiu tocar em mim. Aí eu, muito corajoso, eu com uma coragem de dar medo, como diz o outro, com aquela coragem de dar medo, aproveitei que ela caiu em cima da cama, aproveitei aquela situação toda que ela estava lá cuspindo e caindo em cima dela mesma. Ela cuspia para lá, o cuspe voltava. Aí eu só olhei assim pro lado da cama, que é a cama largona de casal, e ela muito grandona, muito fortona. Eu só olhei assim e vim pro lado da porta. Cheguei perto da porta do quarto, olhei lá para a porta da sala, para ver se a porta estava aberta. Eu já fui calculando os meus movimentos nos mínimos detalhes. Estendi a mão e falei assim, olhava para a porta, para ninguém fechar, porque a mocinha que estava lá tinha sumido, eu não sabia para onde que ela foi. Aí eu pus a mão de cá de longe, sai dela em nome de Jesus, ó, e caí fora, e não tem mais notícia até hoje. Não sei mais o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa, que daquele tempo para cá eu fui apanhando experiência de expulsar demônio dos outros. Aí era 3 horas da tarde, vou contar uma outra, que eu estava orando com o senhor, que chegou magrinho lá na igreja, todo caidinho, coitado, amarelinho. Eu pensava assim, todo mundo que eu via meio caído, eu achava que tinha demônio. Aí eu fui orar para aquele homem. Quando eu pus a mão na cabeça dele, estou assim, sai dele, demônio. Sai dele, espírito imundo. E sai não sei o que. Cai por terra. Aí o homem foi, caiu. Quando ele caiu, que eu estou lá no chão perguntando, conversando e tal. Era 3 horas da tarde. O pastor estava lá no escritório e eu ajudando o pastor no culto da tarde. Eu estou orando, de repente eu falei assim, espírito imundo, fala seu nome. Aí ele falou assim, meu nome é José, não sei do que lá. Falou e o sobrenome. Aí eu perguntei assim, por que você caiu? Por que você caiu? Ele falou comigo assim, você mandou? Você mandou. Eu falei assim, mas o senhor está assim tão esquisito. Eu falei, não, é porque eu estou com fome. Eu não... eu não jantei ontem, não. E nem almocei hoje. É por isso que o homem caiu lá na igreja, eu pensando que ele estava endemoniado. Aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, me dá discernimento de espírito, para me poder reconhecer quando tem um demônio no corpo das pessoas, porque senão eu vou ficar passando por essa situação toda a vida. O senhor tem que me ensinar como é que eu vou saber que uma pessoa está endemoniada mesmo. E aí Deus começou a me usar, me mostrar as coisas, começou a me orientar como que eu devia fazer. Então eu comecei a aprender. Deus foi me mostrando como que eu devia fazer o ministério. E assim funcionou. E eu ainda estou aprendendo até hoje, sabe? Amém? E agora eu quero fazer um convite para você. Este emocionante testemunho culmina em uma poderosa mensagem de fé e transformação. A jornada do padre, marcada por questionamentos e revelações profundas, nos lembra da essência verdadeira
da fé, uma relação viva e dinâmica com o divino, livre de idolatrias e de imagens vazias. O Salmo 115 não é apenas um texto antigo, ele se revela como um espelho para a alma, refletindo verdades eternas que transcende tempo e cultura. Este vídeo nos convida a refletir sobre as nossas próprias crenças e práticas, encorajando-nos a buscar uma conexão mais autêntica e pessoal com Deus, que possamos levar conosco a inspiração para redescobrir e renovar a nossa fé, assim como o padre desse impactante testemunho. Meus amados, Deus abençoe você que assistiu comigo esse testemunho até o final. Inscreva-se aqui no canal, compartilha e também fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.